Canal Biologia Evolutiva de Gilvan, sou Gilvan. Nos falo. Vou falar aqui para vocês se são alunos, independente de aluno, serve para qualquer pessoa. Coluna vertebral. E dentro da coluna, na questão, vou descrever a coluna vertebral humana. São vários animais que têm colunas vertebrais. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses são os grupos de animais, são os vertebrados. Antes dessa denominação, invertebrado e vertebrado, nós somos vertebrados. Então, peço para você ver o vídeo até o final, que vai ser importante você entender isso. Como que é a coluna vertebral humana? Ela é formada por 33 vértebras. A sequência é da primeira vértebra cervical até a última vértebra coxígena. Como que é a divisão? Cervical são 7 vértebras, torácicas são 12 vértebras, lombares 5 vértebras, sacral também 5 vértebras, coxígena 4, totalizando 33 vértebras. O que tem ainda na coluna vertebral? Tem os discos de cartilagem intervertebrais entre as vértebras. Bom, a coluna vertebral, não precisa nem falar aqui tanto, ela dá sustentação ao nosso corpo, que é o entendimento, lesões. Lesões, a pessoa se lesionar na parte, a parte torácica, a pessoa fica paraplégica. Na parte cervical fica tetraplégica, que é isso, paraplégico, não mexer mais com os membros inferiores. Tetraplégico, não mexer com os 4 membros, braços, membros superiores, para no nosso caso, fosse um outro animal, membros anteriores. Bom, as vértebras, ela tem um chamado forame, que é um buraco central. Elas têm um corpo, toda uma estrutura, tem a parte central posterior, que é chamado espinho, aí vem os nervos espinhais, e tem as asas, são laterais, mais ou menos laterais, duas. É um osso ímpar, porque de osso ímpar que tem. Bom, já começa as curiosidades quando você está trabalhando com aluno, o aluno questiona como isso, por exemplo, porque tem um ramo espinhal, são par de ramos, são pares. C8, C7 vértebras. Por quê? Porque entre o osso da cabeça do crânio, que é o occipital, osso aqui posterior, existe um ramo. E aí vai também entre C7 e T1, que é a torácica, é chamado C1 a C7. E pegando, por exemplo, vamos pegar o plexo braquial. Eu estou aqui, quando eu fiz a cirurgia, uma das coisas que o pessoal faz nesse tipo de cirurgia é pinçar o plexo braquial para que diminua certas dores, da maneira que eles têm. Até tanto que no final, pós passar a sedação, que é sedada, é uma anestesia local, normalmente as pessoas sentem formigar. Eu senti no braço, isso é natural, isso é normal. Todo mundo for submetido a uma cirurgia de ombro, por exemplo, ou de braço, C1 até C8. Mas no caso do plexo braquial, C5 a C8 e T1. Então, C1, C5, C6, C7, C8. Porque é aquele ramo, par de ramo que está ali entre, vamos pensar, entre a C7 e a T1. E T1. Esses são os nervos braquiais, o plexo braquial. Bom, entendendo, e aí os demais ramos? Nós vamos ter 12 pares torácico, vamos ter 5 lombares, 5 sacral e 1 coxígeno. Então, totalizando 31 pares de ramos nervosos. Chamando a atenção, porque agora a gente vai para a questão das doenças. Vocês estão vendo meu posicionamento. Fiz questão de fazer aqui sentado. Normalmente, vídeo que eu faço para alunos, eu faço em pé. Meu posicionamento de sala de aula normalmente é em pé, pouco fico sentado. Até por uma questão também dinâmica, a gente fica muito tempo. Se ficar muito tempo sentado, tem uma questão de circulação, de uma série de situações, mas somente a questão circulatória, parte de circulação. Esse é o posicionamento adequado que eu devo ficar. Vou até pensar aqui, vou até fazer aqui um giro aqui, para a gente ter uma noção, volta ao normal. Qual é o posicionamento que eu tenho que ficar? Esse posicionamento. Eu tenho que estar com a coluna
formando com o osso femoral, parte aqui, um ângulo aqui de 90 graus. Não diferente disso. Posso fazer outros ângulos? Posso, desde que eu venha estar com a coluna muito apoiada. Vamos voltar à nossa posição inicial. Ou melhor, posição anterior. Bom, qual é o perigo disso? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas têm problemas na coluna, dores, e 41% aproximadamente tem problema mais sério, que são as patologias da coluna. Além de, claro, de acidente que lesiona, ruptura total, ele passa a estrutura do sistema nervoso central e sai ramos laterais, teoricamente, para inervação de todo o corpo. Cuidado para não confundir, que isso aí pode ser até outro momento, falar de arco reflexo motor, falar de sistema nervoso periférico, tem outro entendimento, mas vamos ficar aqui. Essas duas, se a gente pensar a coluna normal, o que ela tem? Ela vai possuir o que é concavidade e o que é convexidade. Aqui é côncavo, dentro dessa maneira, essa parte aqui, essa curvatura. Essa outra curvatura é convexidade. Como é que nós temos esse processo? Nós temos uma convexidade voltada para frente na parte cervical, uma convexidade para trás, voltada para trás na parte torácica, mas uma concavidade para frente, até para comportar, também vai contribuir em comportar órgãos da parte torácica. A gente vai ter na parte lombar uma convexidade voltada para frente e uma concavidade voltada para trás, lembrando a parte cervical. E já saindo da parte lombar para a parte sacral, a gente tem uma concavidade voltada para frente, imagina, para frente, e uma convexidade voltada para trás. Tá? Isso vai se estender mais ou menos até o osso, os ossos, as vértebras coxígenas. Isso é a natureza de uma pessoa que tem esse comportamento, que não tem uma patologia de coluna. As patologias, quais são as patologias? Em qualquer parte. É a chamada lordose. O que é a lordose? É para frente, é a convexidade voltada para frente. E a sinfose é o contrário, é a concavidade voltada para frente. Isso é sinfose, passo para trás, estufando o peito, é lordose. E os desvios lateralizados ou para a direita ou para a esquerda, chamado escoliose. Bom, de onde deriva isso? Isso não começa, pode começar até na vida intrauterina, no caso, se a mãe sofreu um acidente e prejudique lá a coluna em formação do feto. Ele é dado para médico de 90 dias até o nascimento, para biólogo de 85 dias até o nascimento. Eu sou biólogo, eu fico com isso aí, no segundo plano. Então essas doenças, essas patologias de coluna, elas derivam de muitas coisas. Por exemplo, vamos pensar no caso de uma lordose. Lordose vem de lord dos grandes ingleses. Jogar o peso muito grande, por exemplo, uma mochila pesada nas minhas costas, o que é que vai forçar? Vai forçar a coluna, eu vou projetar a coluna para frente. Quando eu projeto, curvo ela para frente, vou provocar o processo chamado lordose. O inverso é na frente. Mas o que acontece mais para causar a sinfose? Que aí eu vou ficar curvo, ocundo. A sinfose é mais proveniente de posição na hora de sentar. Isso dirigindo, pilotando, veículo. Claro que o ciclista eu já pilotei muito e a gente fica quase deitado, mas ali a gente tem todo um apoio, a gente está aquecido, tem outra questão, está distribuindo força e tudo. É você ficar acomodado. Por exemplo, hoje o uso de celular, pessoas de celular, elas ficam muito tempo ali, isso vai fazendo um processo somatório, no final você está com vários quilos sobre a sua coluna cervical e teoricamente sobre a torácica. E isso vai criando o que é chamado de sinfose, que provoca, dependendo do tempo, causa dores. A outra coisa, colocar muito peso de um lado, por exemplo, as mulheres é muito comum trazer uma bolsa do lado direito ou lado esquerdo,
e muito pesada só de um lado, desvia, força. Quando você faz isso, você vai tentando forçar, dependendo do lado, vai forçar para a direita ou para a esquerda. Com isso vai criando o terceiro tipo de patologia de coluna, que é a chamada escoliose, que é o desvio da coluna lateralizado, ou seja, ou para a direita ou para a esquerda. Isso vai ocorrer. Então, o posicionamento, eu toda hora, vocês que são meus alunos, vou mandar um abraço para os alunos da Escola Estadual Poeta Carlos Drummond de Andrade, Núcleo Moradores 10, área rural, Projeto Irrigado de Petrolina, um deles, e também para os alunos do Colégio Estadual Rui Barbosa. Dizendo para vocês, quando eu chamo a atenção de vocês, é porque não é uma doença que acontece do dia para a noite, a não ser por acidente. Mas é uma doença que ela vai sendo somativa, ou seja, as causas, e aí o famoso nome popular chamado de bico de papagaio, que é o saída, é um processo chamado de hérnia de disco. Que é a hérnia de disco? É o disco intervertebrais, os discos intervertebrais que existem entre cada duas vértebras, porém esse disco não existe entre os ossos do sacro, formado por 5 ossos, e o osso cóccix, que é formado por 4 ossos, 4 vértebras, que ao final lá é chamado também de cauda equina. Então esses problemas tem que ficar muito atentos, porque a postura na hora de sentar, de dirigir, a postura na hora de transportar um peso. O conveniente seria, por exemplo, eu vou transportar um peso de 2 objetos, dois volumes, dividir o volume, um para o lado direito, carregando lateral, outro mesmo peso lado direito, lado esquerdo, ou esquerdo ou direito. Tinha que fazer isso. É peso que eu vou jogar nas costas, eu tinha que ter a mesma quantidade de peso também jogar na parte frontal, na minha parte ventral, para o peso ficar distribuído para me centralizar. Por quê? Porque a coluna, você tem que lembrar que é uma estrutura de apoio do nosso tronco e que ela serve, mexe com tudo, mexe com nossa marcha. Outra coisa, na hora de dormir, eu tenho que dormir com travesseiro, porque eu durmo ou em cima desse lado direito, que eu mudo durante a noite várias vezes, ou posiciono para o lado esquerdo, eu fico trocando de posição o tempo todo. Quando a gente dorme em uma rede, por exemplo, não vai ter tanto esse problema. Então, eu particularmente não tenho, porque aí eu já me mexo pouco. Mas numa cama, colchão ou no chão diretamente, eu fazer o uso de travesseiro. Outras pessoas não precisam. Eu preciso. Quem dorme assim, posicionado para trás, deitado, não tem essa necessidade do travesseiro. Eu particularmente tenho, porque não eu vou ficar com dor. O pessoal chama toscose, que é a dor no pescoço. É apenas uma dor momentânea, pode até se prolongar, tem que ter cuidado. Então, isso é um posicionamento que é importante. Vocês veem que faz. E os pés ficar flutuando também não é muito bom, mas isso aí seria um tratamento para outra situação. O que eu chamo a atenção é aqui a questão da coluna. Então, esse vídeo foi importante para vocês, o que vocês acharam? Peço, por favor, para assinar o canal, compartilhar, deixar o seu like, isso é importante para o engajamento aqui no canal, e propague à frente. E se você tiver mais curiosidade, meu contato está aqui, e você também, no comentário que você realizar no vídeo, você pode dizer o que você achou, o que você quer saber mais. Teoricamente, isso é a nossa estrutura central do nosso corpo, que é a coluna vertebral que sustenta o nosso tronco, sustenta a nossa cabeça, mas também não só mexe com isso, mexe com os nossos membros, mexe com todo o nosso comportamento diria que motor. Acaba mexendo todo. Eu falei lá no início, se eu tiver um acidente, se for da região torácica para lombar, fica paraplégico. Se for na região cervical, tetraplégico.